Bom dia, hoje é terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Operações de crédito do Pronamp, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aumentaram 6% em 2023. Micro e pequenas empresas têm até amanhã para aderir ao Simples Nacional, o regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições. E endividados com conta bronze no gov.br podem parcelar as dívidas renegociadas no programa Desenrola. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. As micro e pequenas empresas de todo o país têm até amanhã, quarta-feira, para optar pelo Simples Nacional, o regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições. Para participar, é necessário que o empreendimento esteja em dia com pagamentos do programa e que tenha cumprido as normas trabalhistas e previdenciárias. Segundo a Receita Federal, até agora, dos 739.679 processos de opção iniciados, foram atendidos 258.620. O restante permanecia pendente por apresentar irregularidades com a União, estados, Distrito Federal ou município. Para novas empresas, é possível aderir ao Simples Nacional em até 30 dias após a inscrição. E o Fórum Empresarial B20, grupo formado para debater soluções no âmbito do G20. O Fórum Mundial, que está sob a liderança do Brasil, foi aberto nesta segunda-feira. No evento, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, falou sobre competitividade no comércio exterior e sobre o papel da reforma tributária nesta agenda. Realizado na sede da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o encontro reuniu 700 empresários de todo o Brasil. A reforma tributária, ela vai desonerar completamente investimento e exportação, porque acaba com a cumulatividade de crédito, passa a ter IVA, acaba a cumulatividade, isso dá um empurrão. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica, ela faz toda a diferença, ajudando a impulsionar a economia e fortalecendo o comércio exterior. Se o Brasil tem um PIB de 1,8% do PIB do mundo, 98,2% do comércio está fora do Brasil. Então, o comércio exterior ele é cada vez mais relevante. Os endividados com conta bronze no gov.br já podem parcelar as dívidas renegociadas no programa Desenrola. Quem aderir ao programa pode ter descontos que chegam a mais de 90%. Em condições especiais de parcelamento, sem entrada e com até 60 meses para pagar. Os endividados também podem acessar a plataforma do Desenrola nos sites oficiais dos bancos onde tem conta. A medida começou a valer nesta segunda-feira e vai beneficiar cerca de 13 milhões de pessoas. E além do Desenrola, os feirões da Serasa têm ajudado a colocar as dívidas em dia. E graças a esses programas, o número de inadimplentes no Brasil caiu pelo segundo mês seguido. Vamos conferir na reportagem de Igor Caliano. 700 mil pessoas conseguiram, em dezembro, respirar aliviadas. São devedores que saíram do vermelho. E o Davi é um deles. Pelo Desenrola Brasil, o programa do governo federal pagou apenas 4 mil de uma dívida de 8 mil reais com cartão de crédito. É aliviante, porque tinha coisas que eu não conseguia fazer e hoje eu já estou fazendo. Já estou buscando um crédito para financiar um carro para minha empresa. Este é o segundo levantamento consecutivo que mostra queda de inadimplentes no país. Inclusive, é a maior baixa desde junho de 2020. Entre as justificativas para o bom índice estão as ações de renegociações, como o programa Desenrola e os feirões, promovidos pela Serasa. O volume total de dívidas dos brasileiros caiu quase 2% só em dezembro.
São pessoas que vão conseguir contratar crédito no início do ano, período que tem um aumento no número de contas, inclusive rematrículas de faculdades são feitas nesse período. Sem dúvida é um indicador muito positivo. Para universitários que estão devendo e não conseguem a rematrícula, também há instituições negociando. Mais de 50 instituições de ensino que permite que os estudantes encontrem um acordo que cabe no seu bolso. Apesar do cenário otimista, ainda são mais de 70 milhões de pessoas com contas atrasadas. Para quem precisa renegociar, cuidado com golpes. A Serasa não entra em contato com nenhum consumidor. É preciso procurar o site ou o aplicativo oficial. A Gol recebeu a aprovação do Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York, nos Estados Unidos, para a reestruturação financeira legal da companhia. A empresa aérea foi autorizada a acessar 950 milhões de dólares do financiamento na modalidade devedor em posse. Agora, a Gol vai buscar a aprovação final para receber integralmente o financiamento em audiência, que será realizada nas próximas semanas nos Estados Unidos. Se você é dono de uma oficina mecânica ou auto center, provavelmente já percebeu que fidelizar clientes é uma tarefa bem difícil. E de olho nesse mercado, algumas oficinas e autopeças oferecem vale-bônus para a clientela. Esse é o tema da nossa conversa agora ao vivo com o Marco Del Corso, CEO da Work Inovação. Marco, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Muito obrigado. Prazer. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. Marco, inovação no setor automotivo, como surgiu essa iniciativa? Então, Bruno, o setor automotivo, diferentemente de outros setores, como alimentação e remédios, ele tem ficado um pouco defasado de novas tecnologias. De uma maneira geral, no Brasil, a gente tem menos de 50% das empresas digitalizadas e a gente precisa levar tecnologia para as micro e pequenas empresas. Essa iniciativa, falando do setor automotivo, é que as duas principais dores do setor automotivo, quando a gente fala de aftermarket e setor que é chamado de setor reparador automotivo, ele tem duas principais dores, que são a compra de peças, a dificuldade de compra de peças, no caso existe hoje uma quantidade enorme de montadoras e tipos de produtos diferentes, e também a recorrência dos clientes, ou seja, o retorno dos clientes nas oficinas. Então, junto com a CRM Bônus, a gente está trazendo para o setor automotivo essa possibilidade. Ou seja, existem duas maneiras dele conseguir tornar o cliente dele mais fiel. À medida que o cliente venha na oficina e vai embora, ele pode levar um gift back, um cashback, que em 6 meses, a gente aconselha 6 meses, porque 6 meses é um período bom para ele fazer a troca de óleo. Ele vai receber uma mensagem no WhatsApp, lembrando que ele tem 50, 100 reais de desconto para a próxima intervenção no carro dele. E uma coisa que a gente também acredita que melhora muito a relação com a oficina é justamente o Vale Bônus. Porque o que acontece, Bruno, quando você leva o seu carro na oficina, é diferente de você comprar uma televisão ou um móvel para sua casa. E às vezes são valores muito semelhantes. Mas tirando aquela situação onde você está fazendo uma revisão e você tem aquela sensação de dever cumprido, quando seu carro quebra, o cliente não vai feliz na oficina gastar dinheiro. Então, a gente, por exemplo, o cliente na oficina gastando 2, 3 mil reais e recebendo um vale bônus de 500 reais, a gente acredita muito na melhora dessa relação comercial com o reparador. Ele podendo receber realmente 500 reais que ele vai poder gastar hoje em mais de 40 mil estabelecimentos do Brasil. Como é esse programa, Marco? Ele vale em todo o Brasil? Quantos estabelecimentos já aderiram ao programa e a intenção é de quantos clientes atendidos, pelo menos nesse ano de 2024? Ou beneficiados, digamos assim, né? Claro, claro. A gente atua com 3 mil oficinas do Brasil, mas a gente começou o processo de implantação agora, no mês de janeiro. E a gente acredita que a grande maioria desses 3 mil vão estar com o sistema de vale bônus e cashback,
Mas, na verdade, a gente, não só esses 3 mil, a gente tem um projeto de crescimento para esse ano. A gente acredita que pelo menos 5 mil oficinas esse ano podem estar com esses programas, tanto de cashback quanto vale bônus, no Brasil. E o quanto que a inovação e a tecnologia têm sido aí importantes para esse setor automotivo, né, Marco? Muito, Bruno, muito. De uma maneira geral, eu digo de pequenas e microempresas no Brasil, das 22,6 milhões de empresas que existem no Brasil, 22 milhões são micro e pequenas, ou seja, a importância deles é indiscutível e a gente precisa levar a tecnologia. Então, a gente tem que levar, além de cashback, vale bônus, inteligência artificial, financiamento no balcão, uma série de recursos que a gente acredita que pode melhorar o desempenho dessas micro e pequenas empresas diretamente no faturamento. Eu vejo que a dificuldade que eles têm, por exemplo, de vender mesmo, de aumentar, hoje que é o chamado growth, impacta fortemente a micro e pequena empresa. Então a gente acredita que tanto em gestão, ferramentas de gestão é muito importante para eles tomarem decisões mais assertivas, como também recursos para que ele consiga ter um melhor desempenho comercial. Como é que você enxerga esse mercado automotivo nos próximos anos aqui no Brasil e como é que é, na prática, empreender nesse segmento? É um segmento que tem crescido, hoje ele movimenta em torno de 60 bilhões no Brasil. A nossa frota está alcançando, na verdade está ultrapassando 60 milhões de veículos entre carros, motos, ônibus e caminhões. A tendência é que a nossa frota cresça, a gente tem uma frota relativamente antiga. Alguns reparadores têm medo por causa da chegada dos carros elétricos, mas a reparação não vai acabar, ela vai mudar, né? Então é um bom segmento para se empreender, mas a gente costuma dizer que precisa de mais profissionalização. Como, por exemplo, eu falei no começo, de uma maneira geral, menos da metade das empresas, das micro e pequenas empresas do Brasil, tem alguma ferramenta digital. Isso é muito importante para a produtividade e para uma melhor gestão, que é uma das coisas que a gente tem trabalhado, que é o nosso segmento, que a gente tem trabalhado fortemente para conseguir implantar nas micro e pequenas empresas, que são a maioria no setor de reparação. Agora, Marco, o importante é que o consumidor, né, ele se atente a fazer as revisões preventivas e não, de fato, deixar o carro quebrar, né? Até pelo fato de você não ter aí um custo maior, não é isso? Sem dúvida. Mas o papel, de novo, do reparador é muito importante nisso. Eu costumo dizer para os grupos de reparadores que o dono do carro não sai de casa às 6, 7 horas da manhã pensando no carro. Ele lembra do carro quando ele está abastecendo, e quando no posto de gasolina ele vê uma campanha de troca de óleo. Então o papel, nesse caso, do reparador é muito importante para que ele mantenha uma comunicação efetiva com o dono do veículo, para que o dono do veículo receba mensagens e tenha consciência do momento da reparação. Porque, infelizmente, Bruno, hoje a vida das pessoas é muito agitada. As pessoas saem de casa preocupadas em levar o filho na escola, em ir para o trabalho e não lembram do carro. E eu acho que é papel fundamental, responsabilidade do reparador, fazer uma boa comunicação com o dono do veículo para que sim, ele reaja da forma correta e faça a manutenção adequada do veículo. É verdade. Inovação no mercado automotivo. Marco Del Corso, quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo nesta edição do Jornal do Empreendedor. Muito obrigado, foi um prazer, Bruno. E no próximo bloco, saiu o balanço do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Você confere o resultado daqui a pouquinho. Não sai daí. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. Terminam nesta quarta-feira, dia 31, as inscrições para o projeto Catalisa ICT do Sebrae. Nessa edição serão destinados 16 milhões e 300 mil reais para 140 projetos de inovação de startups com origem em pesquisas acadêmicas. Por 9 meses, até 2 pesquisadores de cada empresa receberão uma bolsa no valor de R$ 6.500, além de capacitação, mentorias
e a participação em ações de conexão com o mercado. O Catalisa ICT tem o objetivo de acelerar negócios inovadores de base tecnológica, além de promover a aproximação entre universidades e o mercado. O edital pode ser acessado no site do Sebrae, sebrae.com.br. Repito, sebrae.com.br. E o projeto de Grão em Pão, realizado pela Fundação Bund, está com inscrições abertas nas cidades de São Paulo, Recife e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O curso é gratuito e não requer experiência prévia, mas sim interesse em trabalhar em padarias. E para falar dessa oportunidade, a gente conversa agora ao vivo com a Cláudia Calais, diretora executiva da Fundação Bund. Cláudia, seja bem-vinda ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia para você, é um prazer estar aqui, Bruno. Prazer é nosso. Cláudia, como é que surgiu essa iniciativa? Olha, essa iniciativa surgiu de olhar o mercado e perceber as oportunidades que esse mercado oferecia, principalmente nas áreas, né, de atuação da Bung, e a cadeia de trigo é uma dessas áreas, e hoje em todo o Brasil, de acordo com dados, né, do setor, existem 10 mil oportunidades, 10 mil postos de trabalho abertos neste setor. Por outro lado, quando você olha para dados do IBGE, você vê que a população jovem entre 18 e 24 anos, em torno de 24% está fora do, em torno de 18% está fora do mercado de trabalho. Então, nós juntamos essas duas variáveis, vimos uma oportunidade de inclusão produtiva e começamos, então, a trabalhar fortemente com a formação e desenvolvimento de jovens de periferia em busca do primeiro emprego ou que estavam à margem do mercado de trabalho. Ou seja, uma oportunidade para esses jovens a partir de 18 anos e, como você bem falou, acaba sendo aí o primeiro emprego deles, né, Cláudia? Sim, para muitos o primeiro emprego, não é? E um primeiro emprego qualificado, porque ele chega nesse local de trabalho, mas com uma formação, e uma formação muito boa. Não é um curso de panificação simples, ele já está dando um passo, né, para se tornar um chefe nessa área de panificação. Então, é um investimento muito grande para que ele entenda como que esse mercado funcione, que ele vivencie práticas no mercado, conheça essa área de padarias, vivencie feiras que acontecem também voltados para esse mercado de panificação, para que ele seja um profissional de fato, que esteja atento à sua qualificação, à sua formação técnica, mas também que entenda do mercado aonde ele vai atuar. Porque o nosso objetivo, num primeiro momento, é garantir para ele o acesso a esse primeiro emprego, né, numa cadeia que tem várias oportunidades, mas o nosso objetivo também, do ponto de vista social, é que ele continue, que ele dê continuidade ao seu desenvolvimento profissional. O curso, ele pode até não ser voltado para o empreendedorismo, mas pode aí acabar se tornando uma consequência, né, Cláudia, para quem inicia o curso e passa a trabalhar em padarias, correto? Eu acho que ele é um primeiro passo também para o empreendedorismo. O que eu entendo de empreendedorismo? Para mim, o empreendedorismo é fundamental a profissionalização da pessoa que pretende empreender. E profissionalização, ela passa por uma formação técnica qualificada, você se desenvolver tecnicamente, você entender tecnicamente daquela área onde você vai empreender, mas principalmente você conhecer o mercado. Então, se uma pessoa pretende investir, empreender na área de panificação, nada melhor do que ela conhecer este mercado, conhecer como que esse mercado funciona. E para isso é importante você entender uma dinâmica de padaria, né? Quais são as etapas que uma padaria você precisa entender e você precisa passar, você entender qual a relação dessa mercadoria com fornecedores, qual a relação dessa padaria com consumidores. Então, eu acho que essa oportunidade oferecida pelo De Grão em Pão para que esses jovens acessem esse mercado, acessem esse setor, pode ser um divisor de águas para ele entender, se no futuro ele quer empreender, de fato, como é que funciona esse setor, como é que funciona esse mercado, para que ele tenha mais garantias de sucesso naquilo que pretenda empreender no futuro. Cláudia, você acredita que falta mão de obra especializada, qualificada nesse ramo da panificação? Bastante. O De Grão em Pão, ele é um trabalho onde nós
como Fundação Bung, nós atuamos nessa conexão social, mas a gente trabalha tanto com a cadeia produtiva quanto com as padarias, não é, que estão lá produzindo esse pão, esses produtos de confeitaria e colocando a serviço do consumidor. Hoje, o que o setor tem trazido para a gente, números nacionais, é que existe uma demanda em torno de 10 mil profissionais no mercado de panificação. E, por exemplo, nós formamos 15 jovens a cada turma, né? No Rio, nós oferecemos esse curso no Rio, em São Paulo e também em Recife. O que a gente sempre ouve do mercado é, nossa, mas é muito pouco, a gente precisaria de muito mais. Mas 15 é um número que a gente mantém conosco, esses jovens, né, durante 4 meses nessa formação, e é a garantia de que, de fato, a gente consegue entregar para o mercado 15 jovens devidamente formados. Todos saem com emprego garantido, com carteira assinada, mas, então, o que a gente sempre ouve é a gente precisaria de muito mais, e todos saem empregados, né, nas 3 praças que eu acabei de falar para você, nas 3 cidades. Então, isso demonstra que, de fato, é um setor que está aquecido e que está precisando de profissionais qualificados. E como estamos ao vivo para todo o Brasil, para aqueles jovens que estão nos assistindo, como é que eles fazem para se inscrever, que estão aí em Recife, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias e em São Paulo também? Como é que faz? Tem um site? Tem o site da Fundação, todas as inscrições podem ser feitas via site da Fundação. As inscrições nas 3 cidades vão até o dia 9 de fevereiro, é o www.fundacalbung.org.br, fundacalbung.org.br. Ele pode entrar, se inscrever para a praça que ele tem interesse, tem um processo de seleção. E por que a gente faz o processo de seleção? Não é no sentido da exclusão de pessoas, mas que, de fato, você oportunize esta experiência para jovens que, de fato, querem se desenvolver na área de panificação. Então, a gente faz um trabalho com esses jovens, porque, além da formação profissional técnica, tem todo um desenvolvimento socioemocional também, para ele entender o que é o mundo do trabalho, para aqueles que vão, inclusive, para o primeiro emprego, como é que é este mundo do trabalho, né? Vamos dizer assim, as obrigações, os direitos, mas também os deveres. Então, é um trabalho bem amplo e bem completo que a gente tenta oferecer para esse jovem, oportunizar para esse jovem, para que ele tenha o melhor desempenho possível no mercado de trabalho. Cláudia, eu posso estar enganado, mas pelo menos em São Paulo a gente vê ali as equipes, né, nas padarias, os colaboradores, meio a meio, metade homem, metade mulher. Não sei como é que isso se dá, acontece no resto do Brasil. Quem mais procura o curso é mais homem ou mais mulher? Você sabe que quando nós começamos o curso, tinha aqueles sensos comuns, assim, que a gente não sabe de onde vem, mas que existem justamente para a gente ultrapassá-los. E quando a gente começou a conversar com o setor, ele falava assim, olha, padaria é para homem, o mercado de panificação é para homens. E a gente falava, mas como isso, né? Mas por quê? Não, é muito complicado, é para homem. Quando a gente fez a primeira turma, só 5 mulheres na turma. E mesmo assim, 5 mulheres que a gente falou, vamos tentar e vamos ver. Na última turma que nós entregamos em São Paulo, só tinham 3 homens. De 15 profissionais, 3 homens. Então, hoje a gente está muito feliz que as turmas estão muito equilibradas, né? Essa teve, vamos dizer assim, uma distorção mais para o feminino, mas hoje a gente consegue colocar no mercado tanto profissionais femininos como masculinos, e também com uma atenção muito grande para outras questões, não só de gênero, mas de diversidade de forma em geral, né? Olhando com muita atenção também para a questão da raça, para a questão de pessoas com deficiência, para membros da comunidade LGBTQIAPN+. Então, a gente está fazendo um trabalho muito integrado e o setor tem olhado isso com muita atenção e recebido com muita atenção os profissionais que a gente tem colocado via de grão em pão. Porque o que a gente tem que sempre olhar é a qualificação, é a intenção da pessoa se desenvolver, trabalhar, não é isso? Porque não é gênero, não é raça, não é orientação sexual que nos impede de progredir nas nossas carreiras, naquilo que a gente quer fazer ou empreender. Que iniciativa bacana, parabéns, Cláudia Calais. Mais informações no site da Fundação Bung. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Eu que agradeço, um bom dia. Mudando de assunto, as operações de crédito do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aumentaram 6% em 2023. E as cooperativas consolidam-se
cada vez mais como parceiras. Só no primeiro semestre do ano passado, essas instituições somaram mais de 5 bilhões de reais em carteira de crédito ativa para pequenas empresas. Um aumento de 41,2% se comparado ao mesmo período em 2022. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. Outras notícias, logo mais às 11h30 com Sebastião Garcia. Um excelente dia a todos, até amanhã. Tchau!